parte, a gente colocou a questão do voto, as questões políticas que ele se envolveu nesse período, tá bom? Por que nós apresentamos um mapa mental para vocês? A atividade que a gente pede para vocês estarem desenvolvendo este ano, com esta aula, seria a elaboração de um mapa mental com alguns pontos de características da política de Getúlio Vargas, que seria a atividade que vocês iam trabalhar e entregar para o professor de vocês. É uma sugestão que nós estamos fazendo. É uma pesquisa que a gente quer que vocês façam sobre o período de Getúlio Vargas, com algumas características. Vocês montariam um mapa mental ou sobre a política trabalhista, a propaganda política de Getúlio, a capacidade política dele, a centralização do poder, um mapa mental como aquele que eu apresentei para vocês, sobre alguma das características de Getúlio Vargas. Essa é uma atividade de sugestão para o professor da sala de aula de vocês. É uma sugestão para vocês complementarem a nossa aula e entregar para o professor de vocês. Muito Alguma legal. coisa, Paulo? Acho que é interessante você colocar no mapa mental e nas características para eles tirarem um print da tela, para eles terem ideia de como que eles podem desenvolver essa habilidade. Vou colocar primeiro o mapa mental. Vocês podem printar, tirar uma foto, caso estejam vendo pela TV. Isso, para vocês verem esses detalhes que ela colocou, né? Esses fatos importantes que estão relacionados a esses dois momentos, o governo provisório e o governo constitucional. E aí você pode colocar na outra tela também, para eles printarem as características que eles vão ter que investigar no mapa mental, né, Priscila? Sim. Aqui na segunda, as características, que aí vocês montariam um mapa mental sobre alguma das características do governo do Getúlio Vargas, da era Vargas, que nós chamamos. Isso. E conversem com os professores de vocês, enfim, mostrem essas atividades para ele. Acho que vai ser interessante para vocês, para eles avaliarem vocês durante esse processo, que a gente está distante da escola. Certo? Isso. Correto. Essa seria a atividade da atitude historiadora que a gente está fazendo proposta para vocês de trabalho sobre a nossa aula. Para começar a nossa aula, a gente vai começar logo com uma sugestão, com uma pergunta disparadora para vocês. Pode pôr na tela para mim? Por que 9 de julho? Por que 23 de maio? Vocês conhecem essas avenidas? Já ouviram falar de 23 de maio, de 9 de julho? Por que esse nome? Alguém saberia me dizer? Qual que é a pergunta que nós vamos pedir no chat para vocês por 2 minutos? Me responder por que essas avenidas levam esse nome. Vou deixar a tela parada aí para vocês por 2 minutos e aguardo as respostas no chat. Então, pessoal, tivemos alguns probleminhas aqui com o chat, poucas respostas, acho que o chat está travado, mas falaram que esses dias são feriados, ou pelo menos um deles é feriado. É isso mesmo, Priscila?
Sim, nós temos o feriado de 9 de julho que vai ser agora este ano, vai ser na segunda-feira, por acaso. Estão votando ainda, né? Não sei se já saiu, mas estamos antecipando os nossos feriados aqui. Mas por que será que é feriado nesse dia? O que aconteceu? Por que é feriado 9 de julho? Porque nós temos uma avenida com o nome de 9 de julho. Essas duas datas, o nome dessas duas ruas levam o nome de duas datas por causa de uma revolução que aconteceu no estado de São Paulo, uma luta dos paulistas contra Getúlio Vargas, nós falamos. Também ela é conhecida como Revolução Constitucionalista de 32. Eu vou colocar na tela para vocês algumas informações sobre a Revolução de 32 para vocês, tá bom? Quais são essas informações que estão na tela de vocês? Vocês podem verificar que a Revolução de 32 ela tem alguns nomes. Ela é conhecida aqui em São Paulo como Revolução Constitucionalista de 32. Só que também em livros de histórias vocês podem encontrar como Guerra Paulista, Revolução de 32 apenas. Nós aqui estamos em São Paulo, nós costumamos falar Revolução Constitucionalista de 1932. Ela foi uma revolução causada pela Constituição, pela tentativa de se elaborar uma Constituição de Getúlio Vargas, que assumiu o poder em 30 até 32, ainda não tinha feito uma Constituição. Como a gente leu no texto anterior que a Paula leu para vocês, ele assumiu o poder, retirou a Constituição e falou que iria fazer uma Constituição nova, só que até 32 ele ainda não tinha homologado uma nova Constituição. Então, os paulistas, eles pegaram em armas para defender essa ideia de uma nova Constituição. Nessa revolução, nesses tópicos que vocês estão verificando, aparecem 4 nomes, na verdade, de pessoas chamados na história como estudantes, mas não eram todos estudantes, mas entraram para a história como estudantes, que é o Miragaia, o Drauzio Camargo e o Martins, que é o MMDC, que a gente chama, eles não eram todos estudantes, mas entraram para a história como estudantes. Inclusive tem nome de rua também com esse nome. Igual 23 de maio e 9 de julho. Por que 9 de julho? 9 de julho e dia do início da Revolução de 1932. Inclusive agora que abriu o chat, tem algumas pessoas colocando aqui, né? O Gabriel falou da Revolução Constitucionalista de 32, o Cauã também, então algumas pessoas sabem que essas datas estão relacionadas a isso. Isso, que essas ruas, na verdade, aqui em São Paulo, estão relacionadas a isso. E é uma coisa muito interessante, porque as ruas levam o nome de 9 de julho, foi uma revolução. 9 de julho foi a data que iniciou a revolução, dia 23 é a data que houve a morte desses 4 rapazes, 4 jovens, num movimento que foi como posso falar, uma revolta estudantil, que a gente falaria nessa época, dos estudantes. Eles não eram todos estudantes, mas morreram no dia 23 de maio. Por isso que a avenida leva o nome de 23 de maio, porque é a data da morte desses jovens. Ok? Aqui mais para frente. Aqui. Foi um movimento armado, né? Vocês podem, aí nos tópicos, foi um movimento armado. Ele foi um movimento que foi de 9 de julho de 32 até outubro de 32. Ele foi um movimento curto, não foi um movimento muito longo, não durou um ano, foram apenas 3 meses. Uma luta armada dos paulistas contra as tropas getulísticas, que aconteceu basicamente no estado de São Paulo. Algumas pessoas escreveram isso no chat, que eu também vi agora aqui, Paula. Foi um movimento que foi vencido rapidamente pelo Getúlio Vargas, mas aqui no estado de São Paulo a gente costuma contar muito essa história. Aqui nos livros de história, normalmente eles não constam a história da Revolução de 32. Como essa habilidade ela trabalha com a questão local sobre Constituição, sobre a Revolução, sobre Vargas, nós decidimos trabalhar um pouquinho com vocês no material de apoio e no material que a gente preparou para as aulas, a Revolução de 32, que não está muito presente nos livros didáticos. Porque lembrando que o livro didático de vocês que recebem na escola, ele é nacional. Por ser uma história nacional, a Revolução de 32, normalmente ela é contada muito rapidamente nos livros didáticos. Bom, vamos passar aqui a tela. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com fontes históricas com vocês. Essa daqui é uma fonte histórica, é um pedido das Forças Armadas solicitando pessoas para lutar nesse levante, porque era um levante popular, não era um levante totalmente militar. Existiram várias pessoas que foram voluntárias para essa luta armada. Nós aqui em São Paulo falamos que tínhamos um pequeno grupo de militares que aderiram
ao pedido do paulista de luta, só que não eram somente militares que lutaram, eram muitos civis que pegaram em armas para lutar. Esse aqui é um fragmento de uma solicitação de pedido de pessoas se alistarem nesse exército que estava sendo formado por paulista, para lutarem na Revolução Constitucionalista. Paula, você poderia só ler essa parte que está traduzida no fragmento, que está maior? Certo. Só a parte maior? É. Então, generais e almirantes, Forças Armadas do Brasil, o prestígio da vossa espada e a generosidade de vossos sentimentos constituem o último reduto de esperança nacional. Vinde ao encontro do povo neste apelo que vos dirigem homens de todas as classes, brasileiros de todos os estados. E lá em cima está escrito também, desde 9 de julho, corre nas fronteiras de São Paulo, sangue de irmãos que se estraçalham. É um chamado das Forças Armadas para as pessoas se alistarem, falando que existia o sangue dos paulistas no momento sofrendo, que era importante que todos se alistassem, que todas as classes deveriam lutar juntos para defender o Estado de São Paulo e a Constituição, que era o que se alegava que estava se defendendo naquele momento. Bom, esse é um fragmento de uma fonte histórica. Aqui a gente traz para vocês uma outra parte da história que também não é muito contada, que seria, se vocês conheciam que existiu uma tropa chamada Legião Negra, que lutou durante a Revolução Constitucionalista. Ela foi uma tropa somente formada por negros, que lutaram defendendo o Estado de São Paulo, das tropas de Getúlio Vargas. Era composta por 2.000 homens. No final, ela já chegava até 10.000 homens, somente negros lutando a favor da Revolução Constitucionalista. Muitos historiadores falam que nesse período, a gente encontra em muitos livros, que era uma revolução da elite, que não existia participação popular, que não eram todas as pessoas que lutavam. Mas é interessante a gente pensar que 44 anos após a abolição, existiam negros que pegavam em armas para defender uma Constituição. É muito interessante a gente pensar que isso existiu, sim, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que existiam homens que pegaram em armas para lutar pelo que era o seu ideal, que era a ideia de uma Constituição, a ideia de ser livre, novamente. Vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com vocês com imagens. Uma das coisas mais interessantes da Revolução Constitucionalista, quando a gente estuda história, é pensar um pouquinho a história através das imagens. Os cartazes que foram produzidos durante o período da Revolução são interessantíssimos fazer análise. Por quê? Cada um deles traz uma mensagem, traz uma coisa importante, uma mensagem para vocês. Não sei se vocês conseguem verificar, no primeiro cartaz está escrito abaixo a ditadura. Vocês conhecem essa primeira figura que aparece? Quem que é esse homem aí? Esse bandeira? Homem grande. Essa bandeira vocês já viram? Que bandeira é essa? Vocês já pensaram? Vocês conhecem essa bandeira? É interessante a gente pensar que ela é a bandeira do estado de São Paulo. Esse homem pequenininho na mão desse homem bem grande é o Getúlio Vargas. E esse homem bem grande, eu não sei se vocês conseguem verificar, é um bandeirante, que é uma figura muito marcante na história paulista, que é um dos símbolos de heroísmo da ideia do paulista. Inclusive, a gente tem algumas estátuas, alguns monumentos homenageando esses bandeirantes, né? Sim, nós temos vários monumentos, várias estátuas, vários nomes de ruas, avenidas com nomes de bandeirantes. E nesse período da história, eles eram exaltados, muito exaltados como símbolo do paulista. Então, esse cartaz está dizendo abaixo a ditadura, você vê o Getúlio Vargas sendo seguro por um bandeirante, e aí atrás dele você vê um homem segurando a bandeira de São Paulo. O primeiro cartaz é isso que apresenta. No segundo cartaz a gente pode ver uma mulher, se vocês conseguem verificar uma mulher, está escrito paulista. Uma enfermeira? É uma enfermeira, isso mesmo, é uma enfermeira proclamando, chamando as mulheres para a luta também. Se alistarem para ajudar na parte da enfermagem, ajudar os feridos da Revolução. E aí você vê que eles colocam também a sigla do MDC, né? Para homenagear aqueles homens que a gente já falou que se dedicaram a essa luta. Certo? Isso, os primeiros mortos, os chamados símbolos da Revolução, né? Muito bem. Que eram os mártires da Revolução. Está presente isso no cartaz, no segundo cartaz. E a mulher também trabalhou nessa revolução, não foi somente homens. As mulheres trabalharam também, além de trabalhar como enfermeira, também pegaram em armas e lutaram
durante a Revolução. E tem alguns cartazes também que mostram isso, as mulheres lutando com armas. Muito legal. Vamos fazer aqui. Agora vamos fazer uma atividade, gente. Você pode ler, Paulinha? Atividade? Claro. Na sua opinião, qual foi a intenção em se utilizar as imagens dessas pessoas nas fontes analisadas? Então, o que eles estavam pretendendo? Colocar o Getúlio Vargas pequenininho, o Bandeirante grande? Enfim, que mensagem que eles estavam querendo passar? 2 minutinhos para eles? 2 minutinhos para responder no chat, por favor. Tivemos algumas interações aqui, enfim, bastante interação. E o Gustavo disse que a intenção era causar uma impressão de que a população era forte, que a população paulista era forte. Já a Larissa falou que eles estavam com a intenção de apoiar São Paulo, de ajudar São Paulo. O que você tem a dizer sobre isso? As duas respostas são muito interessantes, porque os cartazes, como a gente analisou com eles agora há pouco, a gente quer mostrar o símbolo. Um dos cartazes é o símbolo do paulista, que é o bandeirante. E o Getúlio Vargas como pequenininho na mão dos bandeirantes, como se eles pudessem segurar o Getúlio Vargas com a mão. Como se eles fossem tão poderosos que eles conseguiriam segurar o Getúlio com a mão, que eles eram mais poderosos do que Getúlio Vargas. E na segunda, chamando as mulheres para participação feminina na batalha. Isso também é muito interessante. As duas coisas estão certas. Eu percebi que também tem alguns falando sobre a força do bandeirante. Isso. Os cartazes são para chamar as pessoas, chamar as pessoas à batalha, às lutas. Por que isso é importante? A gente tem que pensar que eles eram todos voluntários a lutar. Não eram militares que estavam lutando. Era uma guerra civil, a gente poderia chamar. Era uma guerra civil que estava acontecendo. Como existe a do Farroupilhas, aqui em São Paulo a gente teve a Revolução de 32, ou a Guerra Paulista, outros nomes que a gente encontra na história quando a gente fala sobre isso. Inclusive tem um comentário aqui de um professor que fala assim, que ele chama de rearranjo político entre paulistas e não de revolução. E algumas pessoas se atentaram também para o termo ditadura no cartaz, né? Sim. E aí a gente pode falar sobre isso, né? De como esse momento da história é interpretado muitas vezes de maneiras diferentes. Inclusive no próprio momento, eles acreditavam que o Getúlio, assim que, enfim, que eles estavam colocando uma ditadura, estavam se posicionando contra isso. Então, é um momento de tensões políticas, né? Era um momento de tensões políticas. Os paulistas acreditavam que estavam sofrendo uma ditadura por parte do Getúlio Vargas, ao ele colocar um interventor não paulista, um interventor pernambucano aqui em São Paulo, que eles diziam que não conheciam o Estado, que eles não sabiam as necessidades do paulista e que eles não estavam mais recebendo ajuda do Getúlio da mesma forma que eles recebiam na época de Washington Luiz ou de outros
presidentes que nós tivemos. Os interventores, naquela época, eu não sei se o professor de vocês explicou, não eram governadores eleitos, eram interventores. Eram pessoas colocadas pelo presidente para governar os estados. Então, aqui em São Paulo, Getúlio Vargas colocou um pernambucano, quando ele iniciou o seu mandato, seu governo. Depois disso, ele trocou, mas iniciou com um pernambucano. Isso fez com que a sociedade paulista, que era conhecida por ser a máquina do café, a economia, era grande parte, era São Paulo que vinha isso, eles se levantarem contra Getúlio, achar que ele estava fazendo uma ditadura contra Getúlio. Mas ele não trocou só em São Paulo, ele trocou em todos os estados, ele só deixou de Minas Gerais. Ele acabou se tornando um ditador, né? Mas futuramente. Começamos com um governo provisório. Esse é o governo provisório do Getúlio. Ele ainda está provisoriamente ali Sim. até as próximas eleições. Era o que se alegava, o que se dizia naquele momento. Então, os paulistas exigiam que se tivesse uma nova Constituição e que queriam um novo arranjo da sociedade. Mas não era só a elite do café. A gente teve pessoas que não estavam ligadas ao café que questionavam isso, que eram chamados legalistas, que questionavam essa ideia de Getúlio Vargas entrar no poder e não ter uma Constituição. Eram os legalistas que brigavam também, além dos barões do café e a população em geral. Muitos estudantes, muitas pessoas que não tinham poder monetário, elite, não era a elite do café que a gente chamaria, para trabalhar com isso. Tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima. Aqui um pouquinho mais sobre a guerra. A gente falou um pouquinho, 200 mil voluntários, 60 mil eram combatentes. Por que só tinha 200 mil voluntários e só 60 mil combatentes? São Paulo não tinha dinheiro e armas para trabalhar, para colocar armas na mão desses 200 mil combatentes. Então, eram voluntários, mas não tinha armas. Muitos pegavam objetos como a famosa catraca, não sei se vocês conhecem, alunos, é um objeto que faz um som muito parecido com uma metralhadora, iam para onde estava tendo a batalha e ficavam fazendo o som da matraca, para fingir que estavam metralhando, para as pessoas acharem que eles tinham armamento, mas eles não tinham, porque eles não tinham dinheiro para comprar esse armamento, e Getúlio também bloqueou a compra desse armamento, bloqueando Santos. Então, Santos não poderia receber armamento para subsidiar a guerra, para dar armamento para essas pessoas que estavam revoltadas. Então, São Paulo foi ficando isolada. Por ficar isolada, ela tinha só 60 mil combatentes. Ele não tinha os 200 mil que tinha de voluntários. Como resultado dessa batalha, dessa guerra, dessa revolta paulista, a gente teve oficialmente 934 mortos, um número até relativamente baixo, paulista, só que se contabiliza mais de 2.000 mortos, na verdade, só que oficialmente foram 934. Nos dados oficiais. Não dá para ver aqui nessa imagem, porque ficou muito pequenininha, mas são os combatentes voluntários em Aparecida, na estação de trem de Aparecida, que eles iam para a batalha de trem. Aqui, para vocês também, outro dado interessante, não sei se vocês conhecem, o obelisco que fica no Ibirapuera. O obelisco do Ibirapuera, não sei se vocês conhecem, ele é onde é guardado a cinza dos combatentes da Revolução de 32, da Guerra Paulista. Lá tem 713 mortos, combatentes estão guardados lá, as cinzas deles. Além dos 5 mortos do nome MMDC. Tá? Eles estão lá, os 5 enterrados. Por que 5? Vão me perguntar. Se a gente falou o nome só de 4, tem os quinto? Temos um quinto. Ele não faleceu no dia 23 de maio, ele faleceu depois, mas ele foi baleado, ficou doente no hospital por meses e morreu depois. Então, ele não entra nesse MMDC. Mas existia um quinto que morreu por causa de 23 de maio, tá bom? Como eu falei para vocês, São Paulo não tinha dinheiro, não tinha condições de entrar numa batalha como essa. Não tinha armamento. Então, eles fizeram um chamamento público para as mulheres doarem alianças, cordões de ouro, coisas de ouro, dinheiro para o governo comprar armamentos e comprar coisas para a guerra, a roupa, o vestuário, tudo. Esse fundo, quando acabou a Revolução de 32, para o governo não pegar esse dinheiro para eles resolveram doar. Não sei se algumas pessoas conhecem aqui
A Santa Casa, daqui do estado de São Paulo, Sim. a Santa Casa recebeu parte desse valor que sobrou da Revolução de 32, que não foi gasto, recebeu parte desse valor para fazer melhorias na Santa Casa. Por que a Santa Casa? Porque durante a Revolução ela recebeu vários combatentes, vários feridos e tratou deles. Então, como retribuição, eles doaram o que sobrou do valor para eles e eles construíram um prédio com esse valor que receberam de doação. Nesse QR Code que está aí na imagem, se vocês podem mostrar, vocês vão conseguir encontrar o Museu da Revolução de 32, o Museu Militar. Se vocês acessarem com o QR Code, vocês podem tirar foto da tela ou acessar por endereço do e-mail que está aí, no endereço da internet que está aí. Vocês vão encontrar os objetos, armamentos, roupas da Revolução de 32. Vocês vão conseguir acessar e verificar algumas coisas sobre a Revolução de 32 nesse museu. É um museu militar, que vocês podem estar acessando e verificando algumas coisas que existem, físico, material da Revolução de 32. Eu sei que em muitas cidades do interior existem pequenos museus que têm objetos, armamentos, coisas da Revolução de 32. Mas aqui eu coloquei o Museu Militar mesmo da cidade de São Paulo. Muito legal. Aqui. Vou ler para vocês, então, o que está escrito. A história desse movimento, escrita a partir da ótica dos vencedores do conflito, afirma que, versões da história, que era motivada por um desejo da elite paulista cafeicultora e industrial para recuperar privilégios perdidos após a Revolução de 1930. Contava-se que São Paulo fez esse movimento para se separar do resto do Brasil. Era um movimento antinacional que São Paulo desprezava o restante do Brasil. Como a gente falou para vocês, a nossa atitude historiadora como professora de história é sempre questionar. A gente até estava conversando um pouquinho antes da aula, que essa é uma temática que a gente sempre tem várias vertentes, várias histórias sobre a Revolução de 32. Aqui eu coloquei algumas versões sobre a Revolução de 32, que é a ótica paulista, que é essa versão que a gente contou agora aqui, que foi uma revolta constitucionalista, é uma ótica paulista, porque outros estados estudam a Revolução de 32 de outra forma, que é uma guerra paulista apenas, ou não estudam. A Paula estava me contando que lá na cidade dela, lá em... Eu sou de Brasília e lá a gente mal estuda isso. A gente fala, e aí o Getúlio Vargas entrou no poder e os paulistas não gostaram, enfim, tentaram se rebelar, mas não deu muito certo. Foi mais ou menos isso que eu aprendi. Exatamente. Mas como a gente trabalha com uma habilidade do currículo paulista, a gente achou interessante contar um pouco da história da Revolução de 32 no nosso material. Claro, é importante a gente saber sobre a história do nosso estado, da nossa cidade, né? Enfim. O movimento de 32, como o professor falou, foi um arranjo. Também foi um arranjo. Porque, como resultado, os paulistas conseguiram a Revolução Constitucionalista, conseguiram uma Constituição. Getúlio Vargas perdoou as dívidas deles. Eles não tiveram nenhuma dívida a pagar com Getúlio Vargas. Tanto que o túnel 9 de julho, que foi feito em 38, em homenagem à Revolução de 32, Getúlio Vargas fez a inauguração desse túnel. Ele veio a São Paulo e fez a inauguração. Então, não foi assim uma revolução que teve grandes alterações. Porque Getúlio veio até na fundação do túnel de 9 de julho, ele estava presente, ele fez cortou a fita. Eles acabaram fazendo um acordão, é isso mais ou menos? Mais ou menos. Mas houve uma luta, houve uma tentativa de pedir para o Getúlio Vargas abaixo da ditadura. A gente pode ver isso na história desse movimento, dessa luta armada, que muitos homens morreram para essa luta armada, muitos acreditavam no que estavam defendendo, nas teorias do Getúlio Vargas. A gente sempre tem que pensar que esse movimento foi um movimento legítimo, foi um movimento daquele período, a gente tem que pensar nisso. Tem outras vertentes da história que contam de outras formas, a gente sabe disso, né, Paula? Sim, a gente tem que sempre pensar que existem sempre várias interpretações diferentes e tentar entender o porquê delas, né? É importante. Inclusive, o Matheus fez uma pergunta aqui, perguntando por que Getúlio Vargas só privilegiou Minas Gerais. Isso aconteceu, Priscila? Sim. O único interventor que ele não trocou foi Minas Gerais, porque Minas Gerais apoiou ele quando ele fez o golpe de 30.
apoiou ele, então ele não trocou o interventor. Os demais ele trocou todos. Então, só quem apoiou ele deixou, Ele né? deixou. E colocou os interventores à escolha dele em cada um deles, dos locais. Muito bem. Alguma outra pergunta, Paula? Por aqui, por enquanto, não. Nenhuma grande dúvida. Falta mais ou menos 1 minuto para nossa aula finalizar. Você gostaria de falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida que queira mandar para o chat? A gente responde para vocês. Se não, e lembrando que a atividade final de vocês é aquele mapa mental que a gente colocou no começo. Eu sei que ficou pequeno, mas a gente entende isso, mas... Será que você podia voltar, então, para eles olharem de novo? Vamos voltar lá um pouquinho, para vocês verem o mapa mental. Vou deixar ele parado de novo, lá para vocês verem o que é o mapa mental. Podem tirar um print. Perguntaram aqui quando que acabou a Revolução de 32. Você sabe dizer, Priscila? Em 32. Durou poucos meses, né? A gente falou no início Foi da em aula. outubro de 32. Volta um pouquinho, Priscila, rapidinho. Oi. Desculpa aí. Mais um pouquinho. Aqui, Mais um pouquinho. mais um. Isso. Acho que aí é interessante vocês tirarem um print também, dar uma olhada nesse QR Code, porque eu acho que ensina vocês a fazerem o mapa mental que a gente está pedindo. A gente tinha esquecido de passar esse slide, eu acho, né? Mas acho que é uma boa indicação para vocês pensarem na elaboração desse mapa mental de acordo com aqueles temas que a gente deixou. Aí os temas também, se vocês quiserem, olha, eu vou colocar de volta para vocês, aqui, antes da gente encerrar a aula. Exatamente. Aqui a Jennifer perguntou como Getúlio morreu, mas, Jennifer, Getúlio ainda vai ficar no poder durante algum tempo antes dele morrer. Isso é o papo para a próxima aula. Que é Getúlio Vargas, parte 2. A gente ainda vai falar bastante sobre ele. Obrigada pela participação de todos. Até a próxima aula. E a gente tem a continuidade da nossa aula na próxima aula sobre Getúlio. Beleza. Tchau, tchau, galera.